avivamento tem padrão. Isso não significa dizer que o nosso Deus está limitado numa caixinha. Não, nada disso. Significa apenas dizer que Deus tem um modo de agir que a Bíblia nos mostra e a história comprova. Um exemplo básico: se uma pessoa, seja um pastor, seja um cristão comum, não importa. Se qualquer pessoa chega e fala assim: olha, eu orei ao Senhor e ele contou uma mentira para mim. Bom, você pode crer que é a pessoa que está mentindo no caso, porque a Bíblia é clara: Deus não mente e nem se arrepende do que faz. Então, ou a pessoa está enganada, ou o Deus que ela orou é um Deus estranho, que não é o Deus da Bíblia. Um outro exemplo, para poder esclarecer bem essa questão, é a literatura apocalíptica, que nós sabemos que não é formada apenas pelo livro do Apocalipse em si, mas também pelo livro do profeta Daniel, pelas falas de Jesus relatadas nos evangelhos. Então essa literatura, ela foi formada para alertar a igreja acerca de determinados acontecimentos e sinais que viriam à tona quando o Apocalipse estivesse acontecendo. O Senhor nos entregou essa palavra justamente para que nós ficássemos atentos e não fôssemos enganados. Portanto, não existe a pessoa pegar a literatura apocalíptica e falar: não, Deus pode mudar isso aqui no fim dos tempos, porque na sua multiforme graça, o Senhor pode mudar o Apocalipse e fazer uma surpresinha pra gente. É claro que não, A literatura apocalíptica foi nos dada justamente para que nós pudéssemos identificar os sinais e acontecimentos do Apocalipse. Então vamos lá, direto ao ponto. Hoje eu quero falar sobre avivamento, um tema muito recorrente na igreja, um tema que, graças ao Senhor, a igreja brasileira está correndo atrás, está buscando a vivência, porém, nós precisamos ponderar algumas questões. O primeiro avivamento da história é relatado no capítulo 2 do livro de Atos, que foi quando o Espírito Santo desceu como fogo sobre os discípulos que estavam em Jerusalém, seguindo uma ordenança do próprio Cristo. Desceu como fogo. Tá pegando fogo, bicho! Porém, ao longo da história da humanidade, outros grandes avivamentos aconteceram e nós não apenas falamos sobre eles, como também colhemos os frutos desses avivamentos. O primeiro que eu quero citar como exemplo é o avivamento da Inglaterra, protagonizado ou encabeçado por John Wesley. E aí eu já entro no primeiro padrão de avivamento. Você pode anotar aí. Esse livro aqui, Heróis da Fé, é muito bom. Autor Orlando Boyer. E nesse livrinho ele fala um pouco sobre esse avivamento da Inglaterra. E olha só, um historiador, ou seja, não foi um pastor, não foi um fiel da igreja, um historiador chamado Leque falou o seguinte sobre esse avivamento da Inglaterra. Abre aspas para o historiador Leque. O avivamento da Inglaterra salvou este país de uma mesma revolução que deixou a França em ruínas. Fecha aspas. França em ruínas. Ganz offensichtlich, und dann ist ihm die Sicherung durchgebrannt. Então olha só, cara, o primeiro padrão de avivamento é: todo avivamento tem impacto social. Todo avivamento tem influência na sociedade. Não existe avivamento que só a igreja sabe, que só um bairro sabe, que só um segmento sabe. Então não é avivamento. Porque peguemos esse avivamento de Wesley. Influenciou na política daquela nação. Então foi como uma bomba nuclear, cara. E é isso que é avivamento. Olha só, anota aí se você quiser. Avivamento não é fogo dentro da igreja. Avivamento é chuva lá fora. Lá fora onde? Na sociedade, é claro. E nessa mesma linha de pensamento, eu já cito o avivamento do país de Gales, ocorrido em 1904 e foi encabeçado pelo jovem Evan Roberts, que na época tinha cerca de 26 anos. Cara, olha só que doideira que rolou no país de Gales. As delegacias de polícia fecharam. O campeonato local de futebol parou a ponto de aparecer no jornal: olha, o campeonato de futebol está em recesso por causa do avivamento. Então os caras estavam assim, tão imersos na presença de Deus que eles nem queriam saber de ir em estádio ver jogo de futebol não, cara. E outra coisa que aconteceu, a imprensa foi lá, bateu na porta do Evan Roberts para saber o que estava acontecendo. Então essa questão demonstra que realmente o avivamento gerou um impacto social, porque senão
senão a imprensa não ia correr atrás do cara para saber o que estava acontecendo. O mesmo aconteceu no avivamento da Rua Azusa, em 1906, encabeçado pelo William Seymour. A imprensa foi lá saber o que estava acontecendo, mas acabou que a imprensa de Los Angeles ridicularizou um pouco lá o avivamento que estava rolando. E falando da Rua Azusa, eu quero já entrar no segundo padrão de avivamento. Olha, cara, estima-se que desde o avivamento da Rua Azusa até os dias de hoje, cerca de 890 milhões de almas entraram no reino dos céus. E esse é o segundo padrão. Todo avivamento gera conversão. Se é apenas bagunça, se é apenas barulho, se é apenas cair no chão, então isso por si só não demonstra que está acontecendo um avivamento. Avivamento gera conversão, avivamento gera arrependimento, avivamento gera entradas de almas no reino dos céus. Outro livro que eu quero indicar para vocês é esse aqui, ó. Por que tarda o pleno avivamento, do pastor Leonard Ravenhill. Cara, é muito bom. Quem gosta de estudar sobre avivamento e tem sede, tem fome de viver um hoje na sua cidade, no seu país, cara, esse livro aqui é imprescindível. O pastor Ravenhill, ele trata o avivamento como se fosse assim uma bomba nuclear, né? Que cai sobre a terra e realmente extravasa, estraçalha tudo. E o terceiro e último padrão de avivamento, que eu já até mencionei aqui ao longo do vídeo, mas eu quero falar de forma mais específica, é o seguinte. Cara, avivamento não é show gospel, avivamento não é espetáculo e avivamento não é encabeçado por rockstars. Olha só, John Wesley, por exemplo. Cara, John Wesley sabia o quão pecador ele era. Tem uma historinha que até ele tomou uma bronca dos moravianos, né? Que eles estavam num barco lá e começou a cair uma tempestade. E o Wesley estava ali preocupado, meu Deus do céu, eu vou morrer e tal. A gente vai morrer! E os moravianos estavam lá, tranquilo, tocando violino, lendo a Bíblia. E aí o Wesley falou para eles, olha, vocês não estão vendo o que está acontecendo? Vocês não estão preocupados em morrer? E aí os caras deram uma bronca no John Wesley. Viraram para ele e falaram o seguinte, olha, cara, você não tem certeza da sua salvação, não? Nós temos, por isso que nós estamos aqui tranquilos. Então, se você está todo preocupadão aí, deve ser porque você não tem certeza que se você morrer agora, você vai pro céu. Nossa, que bronca que o Wesley tomou, né? Mas ele sabia, cara, da insignificância dele, da natureza de Adão que vivia nele. Um outro exemplo disso é o William Seymour. Cara, o William Seymour, ele era caolho, né? Ou seja, ele era cego de um olho, ele era manco, né? E nós sabemos que naquela época, 1906, os Estados Unidos e o mundo inteiro, né, ainda eram extremamente racistas, né? Estava longe de chegar nos anos 60, né, onde o Martin Luther King, que foi um pastor batista, encabeçou ali a luta pelos direitos civis. Então os Estados Unidos eram muito racistas ainda. E o William Seymour era negro, né? Então ele era negro, era caolho e era manco de uma perna, né? Manco de uma perna, é óbvio, né? Se o cara é manco, ele é manco de uma perna. Então assim, ele não tinha nada de aparente, de visual nele mesmo, que pudesse falar assim, nossa, Deus usou esse cara porque ele é tipo o Brad Pitt. Não, nada disso. Deus usa homens pequenos, mas que reconhecem a grandeza divina. E são esses homens pequenos que vivem pela graça, que reconhecem a sua miséria, assim como o próprio Moisés reconheceu, né? Ele falou, Senhor, eu sou gago. Ele quer ser da prefeitura? Como é que o Senhor quer me usar aqui para liderar esse povo, né? Então esse também é um padrão bíblico que tornou-se um padrão de avivamento, né? Deus não pega pop stars, rock stars, não, cara. Não fique esperando que o avivamento virá necessariamente de uma igreja famosa, de um pastor famoso, de um cantor gospel famoso. Não, cara. Olha, a Bíblia diz que Jesus, ele veio de Nazaré, a ponto de Filipe, né, perguntar para Natanael, olha, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então ele estava duvidando que o Messias, tão esperado, pudesse vir daquela região de Nazaré, que era uma região pobre, miserável. Então, cara, Deus nos surpreende. Então, repito para você, não fique esperando que o avivamento virá de uma placa de igreja famosa ou de uma personalidade gospel famosa. Não, Deus pode mover o avivamento lá numa cidadezinha pequena, no interior,
tá? Então fique atento nisso. Então eu listei para vocês esses 3 padrões de avivamento. O primeiro é que todo avivamento tem impacto social, tem influência na sociedade. O segundo padrão é que todo avivamento genuíno gera conversões, gera entrada de almas no reino. E o terceiro e último padrão é que Deus não usa popstars. Deus usa homens e mulheres dependentes dele. Então é isso aí, galera. Foi um prazer falar com vocês sobre esse tema que eu amo tanto, que meu coração arde, né? Avivamento, cara. Nós temos que querer, que desejar viver um novo avivamento, porque até nesse livrinho que eu mostrei para vocês, do pastor Haverhill, ele fala o seguinte: Deus é o mesmo. Ele não mudou, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque muita gente fica perguntando, né? Nossa, onde está o Deus de Elias? Aquele Deus que fazia o fogo cair do céu, blá 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 blá. Não, a pergunta certa é: onde estão os Elias de Deus? Aqueles homens que creem que Deus pode operar maravilhas, que Deus pode abrir os céus e derramar de sua presença. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, siga o Super Crente nas redes sociais. Tamo junto sempre. Valeu!